Comissão técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. Olá, gente! Está no ar o programa Abraão pela Rede Interlagos de televisão. Só para lembrar você, telespectador, telespectadora, que assiste todos os dias o programa do Abraão, que vai ao ar em duas edições, às 14 e às 22 horas. O programa é um programa de entrevista, não temos temas definidos, e hoje eu estou recebendo no estúdio da Rede Interlagos de televisão o Alexandre Mota. Ele é consultor de marketing jurídico. Ele pertence à empresa InRise Consultoria em Marketing Jurídico. Eu estou tendo a honra de recebê-lo, esse grande profissional, que vai falar um pouco sobre o marketing ligado aí à área dos advogados em São Paulo. Tudo bem, ô Alexandre Mota? Tudo bom. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, agradeço aí o convite para participar do seu programa, viu? Falar um pouquinho aí do marketing jurídico. Legal. Né? Como que o advogado pode melhorar a sua condição no mercado hoje, né? Então temos bastante coisa para conversar. E hoje vai ficar legal aqui, que eu estava observando o Alexandre Mota, né? E você pode ver que já não tem mais cabelos, né? Os cabelos estão caindo. Mas em compensação, você está bem cabeludo. Vou falar você que você é jovem, né? Você está bem cabeludo, vai dar para dar um tchan aqui no programa, né? O programa fica mais assim, né? Bem controlado aqui. Em termos de cabelos. Alexandre Mota, você é o diretor-presidente, InRise. InRise, é. Mas se mudou, a pronúncia é mais difícil. InRise. Pô, mas por que não tão difícil assim, Alexandre? Na verdade é uma inglês, palavra... pô. Em inglês significa o que essa palavra em inglês? Na verdade, como o meu foco são escritórios pequenos e médios, né? Eu estou sempre desenvolvendo o marketing para eles. Legal. Então a palavra InRise seria em desenvolvimento. Em palavra que eu inglês. criei. InRise. Exato. Só coisa difícil. Aquele deputado lá do PCdoB, o Rabelo, né? Aldo Rabelo, não sei o nome dele, ele deu entrevista para o meu programa, o Alexandre Mota, há em torno de uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava numa rádio, numa emissora de rádio, no meu programa de rádio, uns 10 anos atrás. E ele, na época, ele falou que estava entrando no Congresso com uma lei, justamente para proibir algumas palavras de empresas, né? Uhum. Você conhece bem isso, né? Você conhece essa lei do Aldo Rabelo do PCdoB? Não muito, mas eu já ouvi falar que teve algum tipo de no meu programa de rádio, hein? Isso há muitos anos atrás, não é que eu sou velho, é que eu sou um pouco usado, não é que eu sou velho. Uhum. Ele disse que ia proibir, abrir o pessoal lá do qual o nome que abre o CNPJ? O nome lá é o Junto Comercial, né? Para não ficar liberando nomes assim em inglês para as empresas do Brasil. Mas está aqui, a InRise Consultoria em Marketing Jurídico tem a sua sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 2729, 2729, conjunto 502, portanto, se é 502 tem que ser no 5º andar, né? No Brasil é assim. Exato. Se começou com o número, aquele número é o 5º andar, 512, lá encontra o pessoal trabalhando na consultoria de marketing jurídico, na InRise Consultoria em Marketing Jurídico. Ô Alexandre, quantas pessoas tem no seu escritório? Hoje tem eu e minha sócia, né, Débora Papalardo, e mais 5 pessoas que atuam em 3 áreas diferentes. Né? A gente tem a área de marketing jurídico, a gente tem a área de recrutamento e seleção para escritórios de advocacia e tem uma área voltada para palestras, para o nosso programa. A gente tem um programa de entrevistas também para advogados, o programa chama Programa Conversa Legal. Então esses profissionais estão tocando essas 3 áreas. Essa área que mexe com o programa também mexe com as palestras que a gente leva para o mercado, ou seja, levar informação para o mercado, para o advogado. Então, eu e minha sócia, mais 5 pessoas hoje. Legal. Ô Alexandre, falando em palestras, o tipo de palestra que você ministra, você já expôs aqui no programa Abraão. Agora eu queria saber, as suas palestras acontecem semanalmente, mensalmente, quanto custa, qual o custo do pacote para cada palestra? Tá. Na verdade,
São palestras sem custo, né? A minha intenção é levar a informação para o advogado. Gratuitamente. Gratuitamente, porque... Mas é aquele negócio, você dá com a mãe e pega com a outra. Não, na verdade... Vamos fazer a palestra, eu pego o advogado aqui para o meu escritório. É legal isso. Né? Na verdade, o que acontece? A OAB, ela abre espaço para a gente falar sobre esse assunto, que é o marketing jurídico. Correto. Porque é um assunto novo, né? Apesar de ter começado... É uma coisa nova, né? É uma coisa nova. Vamos falar que já existe no Brasil aí há mais de 10 anos, mas hoje ainda, se você perguntar para os advogados o que é marketing jurídico, quais são as ações que a gente pode fazer, ele ainda vai ficar em dúvida. A maioria não sabe. A maioria não sabe. Então a OAB abre um espaço, a ASP abre espaço para a gente ir lá e falar, e instruir um pouquinho o advogado em como fazer eticamente o marketing jurídico. Você quer dizer que a maioria das palestras da sua empresa acontece aí em espaços pertencentes à OAB ou à Casa dos Advogados, é mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Por isso eles não cobram. Exato. Então a ideia é levar a informação para o mercado. Legal. Lógico, existem algumas pessoas que me chamam para compor uma palestra maior, então uma palestra de gestão de negócio para advogado. Aí sim, aí envolve um custo, mas são, eu diria que é minoria comparado aí com o mercado da OAB que nos chama para dar palestra. Bom, o Alexandre, você é formado em marketing. Você não é advogado, né? Não sou advogado. Você é um marqueteiro. Exato. Minha formação é marketing, pós-graduado em marketing. Bom, por que você seguiu esse ramo, esse lado do jurídico? Ou você poderia ser já ter formado em marketing, ser um marqueteiro político que ganha muito dinheiro, né? O que aconteceu? É baseado mais na minha experiência pessoal, né? Eu fui contratado muito tempo atrás aí para crescer um escritório de advocacia. Quando eu entrei no escritório tinham 9 pessoas, comecei a entender o que é código de ética, comecei a entender o que é provimento 94. Sim. E comecei a aplicar ações efetivas dentro do escritório e eu consegui crescer, logicamente junto com os sócios, de 9 para 60 pessoas, mais que quadruplicando o faturamento do escritório. Eles saíram do centro de São Paulo, passaram para Itaim Bibi, onde eles estão até hoje. Então esse foi o primeiro sucesso da carreira do marketing jurídico. Fiquei 5 anos nesse escritório. E percebi, durante essa vida que eu fiquei no escritório, que pouquíssimos profissionais ainda hoje podem falar de marketing jurídico, tendo passado pela rotina de marketing versus advocacia. Então aí eu saí do escritório justamente para abrir a Rise Consultoria, para levar essa informação, para trabalhar com o advogado, para mostrar quais são os caminhos efetivos que ele pode utilizar sem ofender o código de ética. E deu certo. Graças a Deus. Os advogados, então está chovendo de advogado no nosso escritório, né? De advogados. Porque existem pouquíssimos profissionais para falar disso, entendeu? Se você pesquisar hoje no Google, o Google é nosso guia, né? Você vai ser um dos poucos que aparece lá, na sua empresa. Com certeza. Existem alguns palestrantes que não usam a metodologia que a gente trabalha, mas efetivar uma metodologia dentro do escritório, e ainda mais voltado para o pequeno e para o médio, só nós hoje no mercado. Legal. E as faculdades também não têm nenhuma especialização no assunto. Nada. Não existe. Muitos advogados, inclusive, saem reclamando da faculdade porque ela fala o direito, né? Ele sai super preparado na esfera do direito. Mas na esfera de administração do escritório, seja financeira, administrativa ou de marketing, ele sai completamente cru. Eu estou conversando aqui no programa Abraão de hoje com Alexandre Mota. Ele é consultor de marketing jurídico, ele é o diretor-presidente da Rise Consultoria em marketing jurídico. Está na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 2729, conjunto 502. Ele também é apresentador de um programa na TV, na Just TV. É assim que vocês falam, Just, né? É Just TV, né? É tudo em inglês. O negócio é difícil. O negócio é difícil. Ô Alexandre, mas no caso aqui, um bom contador, né? Um contabilista, ele não faria o mesmo serviço seu sem ser formado em marketing? Não, o contador ele vai focar muito apto para isso. Eu acredito que não. Eu acredito que ele não. Primeiro você precisa ter a rotina de ter passado por escritório de advocacia. Sim. Segundo, você precisa saber o marketing em si. Terceiro, você tem que aplicar essas ferramentas de marketing, as possíveis, lógico, dentro de uma esfera da advocacia. Não é qualquer ação. Um contador, por não entender as ferramentas, qual que é o objetivo da ferramenta, talvez não tenha aplicabilidade correta dentro do escritório, tá? Então realmente tem que ser um profissional de marketing, tem que ser um profissional capacitado para
pegar o escritório, ver qual que é o objetivo que ele quer hoje, criar um plano de ação focado nesse objetivo e traçar aí, sei lá, em 8 meses, 1 ano, para que o escritório cresça ordenado, né? Então acho que a área de contabilidade é bem diferente do marketing jurídico. Quantos advogados trabalham no seu escritório, Alexandre? Nenhum. O senhor é formado o senhor é marqueteiro, né? Formado você é consultor de marketing aí. Isso. Não tem nenhum advogado? Nenhum advogado. O nosso foco é falar de marketing jurídico. Todo o trabalho que a gente começa fica só na esfera da minha pessoa. Só eu atuo. Eu não tenho, alguns escritórios acontece isso, você fecha o contrato com o dono e quem vai tocar a sua, né, o seu plano de ação é um estagiário, outra pessoa. Não. Sou eu que toco cada projeto que eu crio, porque eu tenho expertise. Né? Então, os demais são todos a sua assessoria. São a base do seu negócio. Porque senão fisicamente eu não consigo tocar tudo, né? Tocar o programa, os planejamentos de marketing jurídico. Então eu preciso de auxílio, mas interno, né? Para o cliente sou eu que toco. Quantos advogados vocês têm cadastrado lá no escritório de vocês, Alexandre? Olha, o nosso mailing é bem extenso aí, né? Então eu diria que a gente tem mais de 400 mil advogados cadastrados, né? O nosso mailing, não logicamente que a gente tenha contato com todos, né? Mas a gente tem esse tipo de e-mail, esse tipo de acesso a ele, até para enviar newsletter, para ter um contato, levar informação para ele através de... Perfeito. Alexandre, suponhamos que eu seja um advogado, então eu tenho meu escritório, eu estou meio atrapalhado, eu quero as informações, a consultoria geral e procuro seu escritório. Aí, como que é feito todo o trâmite? Eu pago uma vez, pago mensal, eu tenho que pagar um honorário mensalmente para o seu escritório, como funciona isso? Então, a coisa vai acontecer da seguinte maneira: eu vou analisar o seu escritório, eu vou analisar sócios, funcionários, enfim, fazer uma análise bem completa de marketing. Tá? Vou criar um plano de ação. O plano de ação ele tem 3 etapas bem definidas. Uma é a estruturação do escritório, onde eu falo de toda a imagem corporativa, ou seja, site, folder, newsletter, manual de atendimento telefônico, ferramenta jurídica. A ideia é arrumar o escritório na primeira etapa. Segunda etapa, prospecção ética. Então a gente tem alguns poucos caminhos para a gente chegar em novos clientes, ou então reativar contatos com inativos, ou então vender mais para o cliente que já está conosco. Tá? Essa é a segunda etapa. Terceira etapa eu chamo de potencialização do escritório, onde a gente ataca ferramentas como assessoria de imprensa, plano de fidelização para clientes ativos, rotina de artigos, né? Então tem uma série de ferramentas para a gente, plano de carreira, se for o caso do escritório, tá? Essa é a terceira etapa. Então eu vou criar o plano, geralmente ele demora 8 meses para ser colocado em prática, tá? E os nossos valores, que foi a sua pergunta, são mensais. Então, por enquanto eu estou operacionalizando o plano, é um valor paga mensalmente. Lógico, não é uma regra. Então, você não, às vezes passa de 8 meses ou fica menos, mas por enquanto a gente está atuando no projeto, são valores mensais. Correto. Se eu quiser continuar sempre com vocês, se é uma consultoria permanente, vocês também têm esse pacote. Temos esse pacote. Uma consultoria permanente. Eu pago mensal e você vai estar... semanal, todos os dias no meu escritório? Semanalmente, semanalmente. Você passa no meu escritório para saber como anda a situação. Isso, e vou passando tarefas, vou legal. coordenando. E esse valor gira em torno de quanto hoje? O menor valor? Porque deve ter uma faixa, não tem? Na verdade... É regra geral, valor iguais para todos? Não, na verdade a gente precisa de um contato das pessoas, né? Se a pessoa está assistindo e quiser saber um pouquinho mais, um contato para eu perguntar algumas coisas, saber local, distância, enfim, para a gente analisar e fazer um projeto bem que vai depender da distância também, né? Também, exato. Alexandre, vai depender da distância aí. Exato. Eu estou conversando com o Alexandre Mota, ele é consultor da marketing jurídico, da Inrais Consultoria em Marketing Jurídico. A empresa dele está instalada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 2729, conjunto 512. Ele está dando uma entrevista com exclusividade ao vivo para o programa Abraão na Rede Interlagos de Televisão. Para você que sintonizou agora a nossa emissora, só para você ter uma ideia do que significa a Rede Interlagos de Televisão, nós transmitimos em tempo real e muitos programas ao vivo, e o sinal da Rede Interlagos chega em todos os municípios do Brasil e chega em todas as cidades do mundo em tempo real. Saiu daqui
do complexo gerador do nosso audiovisual, é claro, tem alguma diferença de segundos aí, mas chega aí onde você está. Não importa, nós não temos aquele problema de, né, os problemas do pessoal colocar nos dois chifrinhos da TV, encher de Bombril, né, de bucha. Bombril é uma marca, pô. Bombril é uma marca de Bombril. É a esponja de aço para pegar, não. Você vai com o seu notebook, você está lá no Pantanal molhando a minhoca lá pescando, meu filho, deixa a varinha lá no chão e fica lá no chão, não, o peixe vai levar embora. Lá tem peixe grande, né, lá no Pantanal. E fica assistindo a rede Interlagos de televisão. É legal, não é? É fantástico a rede Interlagos de televisão. Qualquer lugar, não importa. Seja no morro, seja lá no próximo do córrego lá do Riacho, as pessoas assistem a rede Interlagos de televisão. Que ótimo. Agora tem outra, vamos falar um outro aqui agora. O programa Abrão.com é ao vivo. O senhor já assistiu, vai continuar assistindo com certeza. Pede para os seus funcionários também assistirem. O Abrão.com, às 9 horas da manhã, diariamente ao vivo, hein? E o Interlagos Repórter é um programa é líder de audiência, um programa de jornalismo, também ao vivo, transmitido em tempo real e vai ao ar às 10 horas da manhã, apresentado pelo jornalista Abrão e pelo nosso diretor responsável, também jornalista, José Luiz Borsato. E hoje estou aqui, estou com Alexandre Mota, hein? Alexandre Mota, é uma honra, Alexandre. Primeiro, eu já entrevistei tantas pessoas, o Alexandre, deputado, pastor, padre, aliás, né? Saiu um padre agora há pouco daqui, só ainda chegando, o padre estava saindo. Eu entrevistei o meu programa. Pastor, padre, bispo, né? É o que mais? É empresário, deputado federais, estaduais, senador, vereador. O Lula, já entrevistei o Lula várias vezes. Aquele deputado que eu falei para o senhor do PCdoB, o Aldo Rebelo, deu uma entrevista mais para o meu programa de rádio. E hoje eu estou tendo a honra de falar com, né, um consultor de marketing jurídico. O senhor citou agora há pouco, o senhor Alexandre, a respeito aí da propaganda, no caso aí vamos entrar aqui na linha, assessoria de imprensa. Como é que o senhor orienta os advogados a ter uma boa assessoria de imprensa? Tá. Assessoria de imprensa é uma ferramenta muito forte dentro do planejamento de marketing, só que aí entra o conteúdo que o advogado deve levar para o mercado. Tá? Tem advogado hoje, isso é uma realidade, que ele contrata uma assessoria de imprensa pensando que a assessoria vai criar subterfúgio para ele aparecer na mídia. E não vai acontecer isso. Se ele não gerar conteúdo interno, ou seja, artigos, notícias, opiniões sobre as notícias que estão acontecendo, a assessoria de imprensa não tem munição para colocar ele na mídia. Né? Então a primeira lição de casa do advogado é começar rotinas de artigos, é começar a opinar nas coisas, nas ações que estão acontecendo na sociedade. Né? Ele fica achar que a assessoria de imprensa vai colocar ele na mídia, não funciona. Tá? Então ele precisa dar essa munição para a assessoria ser bem sucedida. Ele precisa gerar conteúdo, gerar fatos. Exato. Para o jornalista poder colocá-lo na mídia. Exato. O jornalista não vai fazer milagre. Milagre, né? Exato. Então ele precisa começar a entender que essa mudança vai ser primeiro interno no escritório, essas rotinas vão ser criadas, para depois ele ir. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui conversando com Alexandre Mota. Ele acabou de responder a pergunta a respeito da assessoria de imprensa. Então, na realidade, né, o Alexandre, não é o jornalista que tem que inventar uma notícia para o advogado. O advogado tem que criar fatos dentro do conteúdo para que o jornalista possa colocar ele na mídia. Na realidade, você falou um negócio interessante. A maioria do pessoal das empresas, quando contratam um jornalista para fazer assessoria de imprensa, já pensa nisso, né? Eu vou trazer um jornalista que vai me colocar nos jornais, na TV, nas rádios. E não funciona bem assim, né? Não funciona. E isso é realmente uma ilusão do advogado. Ele contratar um jornalista achando que ele tem contatos, né, nos jornais, e mesmo sem conteúdo ele vai aparecer na mídia. E não é por aí. Não sei como. Não sei como você vai aparecer num jornal sem ter conteúdo. Tem que ter fatos. Tem que ter fatos. O Alexandre, mas no caso, o pessoal que tem contratado aí os seus serviços em Ruais e consultoria, realmente eles aceitam a sua proposta, a forma que você coloca, como contratar um jornalista para assessoria de imprensa? Eles entendem a necessidade. Mas a maioria tem como fala, aceito isso e contratado jornalista ou não?
eles têm criado primeiro as rotinas de artigos, esse tipo de coisa, e depois contratado uma assessoria de imprensa para aí sim promover o nome tanto do advogado quanto do escritório. Aí a coisa dá certo, né? Quando ele faz uma coisa apressada, sem conteúdo, ele só paga uma assessoria de imprensa, paga 2, 3 meses. Dinheiro com o jornalista. E ele paga lá 2, 3 meses de assessoria, não tem resultado nenhum, ou pouquíssimo. Não apareceu, não gerou fato. Exato. Então a assessoria de imprensa vai colocar o quê? O aniversário do escritório que chegou, pouca coisa ela tem para trabalhar, né? E isso não gera conteúdo nenhum, não gera. Então a ideia é criar primeiro as rotinas para depois contratar uma assessoria. O seu escritório tem jornalista como assessor de imprensa? Temos. Tem. Chama... Legal, essa eu gostei. Nós temos assessoria de imprensa que trabalha conosco. Você contratou uma empresa de assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa para nós. E ela é indicada para os nossos clientes. Por ela trabalhar, fazer um serviço muito bom, eu indico ela para o meu cliente. Legal, maravilha. Uma parceria. Parceria. Uma parceria. Estou conversando com o Alexandre Mota, ele é o diretor, pode-se dizer assim, o CO, né? É o CO lá da Inruais Consultoria? Seria o CO, pode que é o ser. presidente, o senhor sempre é o diretor-presidente, né, desta consultoria em marketing jurídico. E no caso agora das propagandas, um advogado pode fazer o escritório advocatício, pode fazer propaganda de jornais, rádio e TV? Ele pode colocar algum tipo de anúncio num jornal, numa revista, na TV não pode. Não pode. Tá? Por quê? E mesmo assim, o anúncio no jornal e na revista ele tem que ser extremamente moderado. Então, dentro do código de ética existe exatamente o que você pode colocar nesse anúncio. Então, esta é a forma como você poderia colocar numa revista ou num jornal. Se você perguntasse, dá resultado colocar no jornal, eu ia falar que não. Não. Existem várias ferramentas antes de trabalhar. Não dá resultado um advogado divulgar no jornal. Por quê? Porque você é muito... por exemplo, imagine você vendo um anúncio de um médico que faz operação no coração. Não é porque você viu o anúncio que você vai operar o coração com ele. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, o princípio é o mesmo. Não é porque você está aparecendo numa revista, num anúncio que inclusive foi pago por você, que você vai dar a credibilidade que você precisa passar para o mercado. Você entendeu? Então, existem várias outras ferramentas para criar credibilidade, criar a marca do escritório, e aí sim, depois que você criou a marca, grande parte dos empresários te conhece, aí sim você... É a hora de ir para os jornais, para a mídia impressa. Aí sim. E a mídia radiofônica e televisiva? Também super importante. Qualquer local que, depois que a gente criar a marca do advogado, você possa dar sua opinião, é válido. Bom, e qual a sugestão que você daria para os seus advogados, né, que contratam o seu serviço, para fazer toda essa marca sem usar a mídia? Sem usar a mídia? Qual é o caminho sem usar a mídia? Porque o senhor disse agora há pouco que não é importante estar anunciando na mídia impressa, nem no rádio, na TV. Primeiro tem que fazer todo, né, esse trabalho de reconhecimento da marca, da logomarca e do escritório, para depois ir para a mídia. Então, qual é a sugestão? Qual é o caminho? Ele precisa ter no mínimo 5 pontos que eu sempre falo nas palestras que são essenciais. Então a gente está falando de logotipo, site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esse é o primeiro caminho. O primeiro 5 ferramentas que ele precisa ter para que o mercado consiga ver ele como estruturado. Né? Então imagina você dando uma entrevista, né, no rádio, que seja. Sim. Aí a pessoa gostou do que você está falando, anotou seu site, vai entra lá, não tem site. Né? Você já fica meio... negativo, fica né? negativo. Fica negativo. Mesma coisa com o logotipo, com o folder impresso, por exemplo, você precisa entregar numa reunião prospectiva. Muita gente não faz isso. Né? O empresário está esperando aquele folder, mesmo se ele não for ler, mas ele está esperando aquele folder impresso, porque os outros 3, 4 escritórios que passaram por ele entregaram. Seria a primeira impressão que fica. Exato. Seria por aí. Então, Então numa reunião dessa, o folder é a ferramenta principal. Uma das. Né? Uma delas. O cartão. O cartão Então seria seria outro. Tem gente que vai numa reunião prospectiva sem cartão. Aí é uma vergonha. Isso é uma vergonha, diretor. Diretor José Billy Borsato. Olha, uma vergonha ir para uma reunião sem levar cartão, hein?
Então esse é o primeiro. Passando por essa fase, aí sim, aí você indica, olha, vamos agora para a mídia impressa, para a radiofônica, para a televisiva. Uma vez que a sua imagem corporativa está estruturada, aí sim você pode ir para mim. Mas como você vai saber que essa imagem está estruturada? Para você definir, agora é o caminho da mídia. Você faz uma pesquisa, você faz um levantamento, como que é feito o trabalho pelo seu escritório? Na verdade é mais no checklist. Estas 5 ferramentas que eu comentei são... Não existe, eu brinco que não existe a opção do cara não ter. Se ele quiser estar estruturado, pelo menos essas 5 ele tem que ter. Tá? E aí sim, outras coisas, como ferramenta jurídica para facilitar o rodamento interno das ações, manual de atendimento telefônico. Então você vê que a gente também está estruturando a parte interna do escritório. Tá? Quando ele tiver essas ferramentas rodando, tiver tudo certo, né? Casa arrumada, aí sim é hora de ir para a mídia, aí assim é hora de forçar por novos clientes, entendeu? E no caso, só quando passar por essas fases, aí o advogado, o escritório do advocatício entra em contato com vocês para saber o que vai fazer. É mais ou menos por aí. Na verdade, o que eles vão fazer? Eu auxilio ele desde o começo, desde do conteúdo que essas ferramentas elas devem ter. Então, um site hoje, por exemplo, ela deve ter certos pontos que às vezes o advogado não põe. Né? Deve ter talvez até por não saber, né? E aí contratando a Inrise Consultoria vai saber de tudo isso. Exato. Um erro hoje que eu vejo que as pessoas ainda não sabem é aquela coisa, você entra num site de advogado, vê um folder de advogado, você vê a balancinha, você vê a justiça cega, você vê o martelinho. Correto. E para o advogado ele acha isso o máximo. Para o empresário ele vê o advogado como ultrapassado. Sério? Então esse é um erro clássico. O empresário vai falar assim, como eu já escutei vários empresários falar, aquele advogado do martelinho, com uma conotação negativa, como se ele fosse o cara dos anos 70. Você entendeu? E agora é o que? Depende muito do seu foco. Se o seu foco é trabalhar com empresas, você tem que ter um foco empresarial. Então são imagens mais empresariais. Né? Geralmente fica naquela coisa das mãos, né, cumprimentando. Legal. Né? Então ele pode focar com fotos no próprio escritório, então na mesa de reunião dele, algumas coisas assim. Aquela balancinha lá meio torta, lá não adianta colocar não, né? Hoje não. Já está ultrapassado. Aliás, eu sugiro que não coloque. Não coloque? Não coloque. É uma coisa negativa para o advogado. Isso para o moderno, seria uma coisa ultrapassada, né? O pessoal da época dos coronéis, os advogados dos coronéis. A visualização que o mercado tem perante o escritório, o escritório perante o mercado é ultrapassada. Legal, estou conversando com o Alexandre Mota, consultor de marketing jurídico. Ele é aí o diretor responsável pela empresa Inrise Consultoria e Marketing Jurídico. Se encontra na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 2729, conjunto 512. Mas no rodapé, de vez em quando, no rodapé do seu televisor, está passando tudo isso aí. Inclusive está passando o site, o e-mail. Anote o e-mail, está passando bem devagarzinho, lentamente. Anote o site, mande aí o e-mail para o Alexandre Mota, peça informações e detalhes que ele vai passar por e-mail, tudo isso aí. Mas pode entrar aí no site www.inrise, que é o INRIS, SE, né? SE Consultoria, tudo junto, .com.br. www.inriseconsultoria.com.br. Soletrando aí, INRISE Consultoria, tudo juntinho. Legal? Você vai ter muitos dados e muitas informações sobre aí o Alexandre Mota. Na site na primeira página do seu site, o Alexandre, aparece o que lá na primeira página? Entrou? Fala um pouquinho de quem somos, né? Fala um pouquinho da nossa metodologia. Aparece sua foto lá assim? Não, minha foto não. Minha foto aparece Aparece foto da sua sócia, como chama a sua sócia lá? Débora Papalardo. Um abraço, Débora. Até o nome da Débora, o que mesmo? Papalardo. Papalardo. Olha que nome difícil, rapaz. Ela que cuida da parte de recrutamento e seleção para histórias de advocacia. Você fica na rua. Você vai visitar eu fico muito na clientela, rua. Os seus clientes. Eu faço consultoria interna também, mas eu fico bastante na rua. Maravilha. Então é isso aí. Tem aí o site e o e-mail. E agora vamos falar o seguinte. Mota, você citou 5 pontos. Os 5 pontos pode ser, o advogado pode pegar um deles. O importante é que esteja com os 5
em evidência. Nesse caso, desses 5 Seria pontos isso. que eu comentei, ele precisa ter os 5. Os 5. Os 5 tem que dar evidência. Vamos falar que a gente tem várias outras ferramentas, né, que nem eu falei, da ferramenta. Mas os 5 pontos que você citou é fundamental. Indispensável. Seria mais ou menos sapato, calça, blusa e jaqueta, sabe? Você não pode sair completo. na rua... Vestiário completo. Você não pode sair na rua sem esses itens. Maravilha. Entendeu? Então não é... Hoje eu brinco que não é opção do advogado ter um ou outro ou não ter nenhum. Ele tem que ter os... Tem que estar pronto. Se ele quiser, está modernizado, lógico, né? Se ele quiser ser moderno e atuar da maneira correta, ele tem que ter no mínimo esses 5. Em São Paulo, quanto escritório de consultoria jurídico existe aí? Marketing jurídico? De marketing jurídico? Nenhum. Nós temos palestrantes. Tem o seu, né? Nós temos alguns palestrantes que falam sobre o tema. Nós temos outros escritórios de consultorias, né, de marketing jurídico, mas em outros estados. Mas aqui em São Paulo, com esta metodologia, a gente aplica, talvez, né, focado no pequeno e no médio escritório, talvez só a gente. Né? Correto. E qual é o relacionamento da sua empresa e o seu relacionamento com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? Muito tranquila. Você está na área deles, né? A gente tem um contato muito intenso com as OABs, né, de vários locais, as regionais, e eu dou palestra no Brasil inteiro, né? Outro dia eu fui dar palestra na OAB de Ilha Solteira, pra você ter ideia. Puxa, muito longe. Justamente porque é muito difícil chegar essa informação para o advogado lá. E o advogado lá não é porque está longe, que ele não quer conhecer novos clientes, ele não quer se estruturar, ele quer atuar de uma maneira correta, entendeu? Então fui dar palestra lá em função desse chamado que as OABs estão fazendo também. Com tantas dificuldades para os advogados do Brasil terem empresa de marketing jurídico, como é o caso da sua, da InRise, né? Seria importante aí, né, o Alexandre Mota, abrir várias filiais, né? Da InRise, né? Não? Abrir várias filiais pelo Brasil todo. Aí você coloca a Débora para comandar o Sul, você comanda o Sudeste, coloca um outro para comandar lá o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. Não é mesmo? Dominar o Brasil, né? Se em São Paulo você é o único, né? É a única empresa de consultoria e marketing jurídico, imagina nos demais estados das outras regiões, não? Pode ser lá no futuro, né? Hoje seria interessante. Hoje eu já estou com um trabalho bastante aí para São Paulo. Né, na verdade a gente atua no Brasil todo, mas eu atuo com consultorias virtuais para outros estados. Legal. Né? Agora aqui em São Paulo a gente está atuando bastante, eu diria que 60% dos clientes são São Paulo. Legal. Bom, eu conversei hoje aqui no programa Abrão com Alexandre Mota, consultor de marketing jurídico. Alexandre, por favor, olha, está cheio de câmera por aqui, mas olhe naquela. Todos estão gravando, vamos usar aquela câmera aí, a câmera 3. Olhe para a câmera 3 e pode fazer as suas considerações finais na sua participação no programa Abrão pela rede Interlagos de televisão. Por favor. Então eu gostaria de agradecer novamente esse convite, né? Falar um pouquinho aqui sobre o marketing jurídico, ainda é um pouquinho desconhecido aí, né, do advogado. Deixar então, passou meu e-mail aqui, quem quiser entrar em contato, pelo telefone 3477-3443, né, bater um papo, eu vou te visitar se você estiver aqui em São Paulo, conversar um pouquinho sobre as estratégias do seu escritório, como chegar ao objetivo que você está traçando para você mesmo. Então fique à vontade, né, saber um pouquinho mais. Às vezes eu faço contato com o escritório, explico a nossa metodologia e não é a hora de implementar, mas a gente vai conversando para chegar uma hora de implementar. Então eu agradeço esse convite aí, espero que existam outros para a gente falar mais sobre marketing. Com certeza. Meus amigos, muito obrigado. O programa Abrão de entrevista deste dia terminou. Eu volto no próximo programa com certeza. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia aí e até a próxima.